O tema da noite de hoje é um tema meio polêmico, meio complicado. E é preciso que haja uma interação de todo o pessoal da sala. Uma interação onde nós possamos dialogar, debater bastante, para entender isto como deve ser entendido. Uma certa feita, encontrava-se num culto ecumênico protestantes, católicos, espíritas, indígenas, muçulmanos e existiam os ateus. Quando de repente surge uma imagem no ar. Todos dobraram os joelhos, menos o ateu, reverenciando ao seu modo aquela imagem. Ao sumir a imagem, o ateu pergunta o que é que eles viram. O católico diz que havia visto um anjo do Senhor. O evangélico diz que havia visto o divino Espírito Santo. O índio que havia visto Tupã, o espírita que tinha visto um espírito de luz. E você, o que viu? Perguntaram ao ateu. Diz, tudo isto foi uma ilusão de ótica. A partir dessa ilustração, nós poderemos entender uma coisa, que as interpretações de um texto, de uma figura, de uma foto, o que quer que seja, ela vai ser diversificada de acordo com a visão de quem está vendo. Logicamente, em nenhum lugar nós vamos encontrar na codificação algo referenciado ao passe. Pelo menos diretamente, não. Este cidadão, Jacó de Melo, ele escreve esse livro, O Passe. Neste livro, ele aborda as técnicas do passe. Inclusive, certa feita, aqui em Recife, ele diz que se fosse reescrever este livro, ele mudaria muita coisa. Não disse o quê. Este livro que nós estudamos às terças-feiras da noite é um livro no qual João Nunes Maia, sob a orientação do espírito miramês, ele faz uma síntese, ele faz uma interpretação entre o animismo e entre a ordem espiritual, na qual ele aborda vários temas do livro dos médiuns. Mas ele mexe muito nesse livro do Jacó de Melo, porque a cura pelo sopro ele retirou desse livro que mostrei aos senhores. E neste livro, Jacó de Melo faz algumas citações essas que nós vamos tentar clarear a mente dos que estão participando. É por isso que chamo para uma participação ativa, porque somente assim encontraremos um denominador comum para entendermos isso. No livro Segurança Mediúnica é dito que existem várias modalidades de cura, não resta a menor dúvida. Mas ele aborda esse tema da cura pelo sopro, que era conhecida há milênios, mas pelo menos eu busquei. O único povo que eu encontrei falando dessa cura pelo sopro foram os chineses, que ainda hoje trabalham com determinadas ventanas, como se fossem copos, que eles colocam sobre o local atingido que ele quer recuperar, acendendo inclusive algumas essências que eles colocam ali para que haja renovação. Então, baseado nesse fato, é que Miramês transmite para Jacó isto aí. No entanto, é preciso que nós entendamos o que é que ele quis dizer com isso. Porque ele diz que há milênios é conhecido. Ele diz que Moisés simbolizava a alma como o sopro de Deus. É indiscutível, porque nós sabemos que a alma é uma expansibilidade do desejo, da vontade, do amor de Deus, quando nós não somos criacionistas, mas dizemos quando ele criou o espírito simples e ignorante. Então, esse sopro divino é uma realidade. No entanto, como entender um Deus antropomórfico? Como entender um Deus que tem mãos, tem pernas, tem órgãos como nós temos, tem uma boca para soprar, ouvidos para ouvir.
quando Jesus cita o Pai como um espírito, a gente vai ver, como já foi visto nesta sala, quando estamos estudando obras póstumas na primeira semana, quando é dito que Deus é um espírito na natureza. Poderíamos considerar Deus como um espírito na natureza. E ele cita isso porque em Gênesis, no capítulo 1, tá? Versículo 7, existe uma passagem interessante. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Entre parênteses está o que nós colocamos, o fluido de vida, o fluido vital. E o homem tornou-se alma vivente. Vocês estão vendo uma imagem que representa o fluido cósmico universal. Muita gente não aceita esse termo cósmico universal. Diz que é uma redundância, quando na verdade nós sabemos que o universo é um caos organizado. Mas ele começou a se organizar para a formação de todas os planetas, as vias lácteas, quando na próxima mudança que foi chamada de cosmos. Então, o fluido é cósmico do universo, porque o primeiro fluido é o universal. Na Bíblia, não poderia ter sido relatado de outra forma. Deus havia formado o homem do pó da terra. Mas quando nós, hoje, estudando o Espiritismo, encontramos uma verdade, uma assertiva, que diz que o homem dorme nos minerais, sonha nos vegetais, agita-se nos animais para acordar no homem. A verdade é, dorme nos minerais, sonha nos vegetais, né? Agita-se nos animais para acordar no hominal. E é aqui nessa figura, quando nós vamos perceber, ainda tornando Deus antropomórfico, porque ele não tem a figura humana, ele é luz plena. E isso nós podemos afirmar quando encontramos no capítulo 1 da Gênesis, que no princípio existia uma escuridão imensa sobre as águas e sobre a escuridão a luz do Senhor. No livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que para nós eles não têm forma, mas têm sim, porque são como uma luz, são como uma faísca. E ainda cita que ele vai da escuridão para a claridade do rubi, indicando que ao ser colocado para atuar no universo, ele é simples, ignorando as leis do universo, tomando para si um corpo energético, que Kardec chamou de perispírito, e ele estava realmente todo escuro. A escuridão foi se tornando luz à medida que ele cresce, à medida que ele vai tomando conhecimento do universo e a partir do momento que as suas ações tornam-se dignas do Senhor. Então, já sabemos que o universo é todo energia. Tudo que existe no universo, a matéria como nós a conhecemos ou não, é constituída por energia. Não tem outra explicação. E a energia vital é uma modificação dessa energia universal, que já foi modificada para se tornar o cosmo, e dentro do cosmo ela vem sendo modificada pela alma, que é o princípio inteligente do universo, formando os mais diversos planos físicos, aonde a alma, ao chegar ali, retira do ambiente as energias para a formação do seu perispírito, a fim de atuar naquele ambiente, inclusive o fluido que é dado pelo Senhor, aquele que está na Gênesis, que Deus soprou nas narinas, aquele fluido é que faz com que haja a ligação de todas os átomos, tá? De todas as partículas subatômicas, através da inteligência, para poder formar todo esse material.
Muito bem. A partir daí, nós vamos começar a buscar solução para entender este tema que nós estamos abordando na noite de hoje. O que é a energia vital? A energia vital, ela é responsável pela manutenção da vida em todos os elementos que compõem a natureza. É ser vivo e está mergulhado dentro desta energia. Então podemos dizer, dentro de uma linguagem matemática moderna, que todos nós estamos inseridos neste fluido e este fluido está em nós. Então não resta dúvida. Ela é a energia que se desprende do corpo físico quando ocorre a morte. Por isto, em alguns casos, chamam as pessoas para verem em determinados locais um fogo, chamado fogo farto, assombrações. Mas são essas energias que ainda se desprendem do corpo físico em decomposição e que a Terra está apropriando-se dela para transformá-la em energias para plantas, para animais, inclusive para nós, quando precisamos, por exemplo, da alimentação. Todos nós sabemos que nós nos alimentamos de energia. E há um espanto de energia, sim, porque nós comemos feijão, arroz, farinha, carne, o pão, o que quer que seja, o nosso organismo tritura tudinho aquilo, retira o poder energético da alimentação e o resto ele deleta. Então a gente vai começar a entender isto quando fecharmos os olhos, buscarmos uma viagem no tempo, no espaço, buscarmos com o coração encontrar a Deus através dos espíritos amigos e ver a atuação da alma sobre a energia. Deus é o ser supremo, é uno, ele é pai, é mãe. Os espíritos dizem, dentro do livro dos espíritos, que eles são assexuados. O Gilmar diz qual é a palavra que poderia hoje cientificamente significar o fluido de Kardec. Energia. Uma palavra, Gilmar, energia, tá? Energia. Os físicos encontraram no universo, quer ver, em 1880 e alguma coisa, um cidadão desfez a ideia de Newton, tá, a respeito de uma composição fluídica. Se eu não me engano, foi um cara chamado Thomson, uma coisa assim, que ele diz o seguinte, que aquele fluido que Newton falou era nada mais e nada menos do que uma fase da energia. Quer dizer, ele não desfez. O codificador, inclusive, pois não, Domingos, pode discordar, pode se citar aí que a gente dialoga, pode me colocar aí, tá? Pode colocar. Então veja bem, quando ele começa a falar disso aí, Kardec faz uma referência à energia, tá? Porque quando você fala em vácuo, você fala no vazio, Domingos. E o vazio não existe. Entre um ponto e outro, existe toda a energia. Em todos os lugares existe uma energia. E são essas energias? Não existe vácuo. Gilmar, preste atenção, não existe vácuo. O vácuo é um espaço vazio. É vazio. O vazio é um nada. E o nada não existe. Não é? Tá? Né? Então vamos observar por este ângulo, né? Por este ângulo. Ou a gente entende que não existe espaço vazio, ou a gente vai insistir nessa, entre aspas, ignorância de dizer que o vácuo existe. Não existe. O universo é repleto de energias em todos os seus estágios. Isto é a verdade. Então, a partir daí, é que nós vamos entender que o nosso corpo, ele armazena energias. Nós nos alimentamos de energia. Aí o Miramês, falando para João Nunes Marques, diz assim, o sopro, quando a criança nasce, dá o primeiro, quando na morte
o corpo, no último alento, também é o sopro. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender, porque isto aí, como dissemos, são coisas que vêm do passado, vêm muito longe. E quando nós vamos buscar o ensinamento esotérico, a gente vai encontrar lá no Tibete, tá? Os caras lá já fazendo essas curas, né? Já fazendo essas curas e chamando este fluido cósmico de prana, Então é aquela coisa, qual é o problema? Que seja prana, que seja fluido, que seja energia, mas nós precisamos seguir com a ciência. Pelo menos foi isto que eu entendi quando o codificador diz: deixa de lado a religião e segue a ciência. Eu entendo que a religião toca a trombeta anunciando e atrás vem a ciência comprovando. E aquilo que não está sendo comprovado pela ciência tende a cair. A ciência ainda está longe de comprovar as coisas, sim, mas aos poucos ela está trazendo. Isis, depois a gente volta naquele mesmo slide anterior, tá? Então vocês estão vendo aí o prana. Ele cita Prometeu como o Senhor do universo, como Deus. Veja, descera do céu com fogo. Já falamos, a Norma falou numa quarta-feira sobre esse fogo. Na quinta-feira nós tocamos, tá? Então, veja só o que estamos conversando, o que estamos falando. Há um fogo divino. É essa chama que alimenta o mundo. Então, o que é que diz? Que Prometeu vindo do céu, trazendo esse fogo, a luz, a energia da vida, o sopro de vida, e Kardec transforma tudo isto numa linguagem mais simples, mais moderna, chamando de perispírito, o laço que prende a alma à matéria, tá certo? Então diz, o termo fluido conota o sentido de um elemento muito sutil existente na natureza e que antigamente era denominado éter. Então, para que palavra mais correta do que falarmos do universo que, comprovada pela ciência, é energia? Por quê? Vamos falar de energias. Falar fluido não é errado, porque sabemos que ela tem as suas variações. Observemos que nos antigamente a energia era conhecida, a matéria, em 3 estados: líquido, gasoso, né? E depois disso vem aí o radiante, vem. Então veja, a atuação que a alma tem sobre a energia. Primeiro Deus. Dele, você vai ver no lado esquerdo da tela a descida do princípio espiritual, a alma, o princípio espiritual, vem dele, tá? E o princípio material, questão 27 do Livro dos Espíritos. Então, se existem no universo 2 elementos, o espiritual e o material, e está aí na tela apontado pela Isis. O princípio espiritual é a alma e o princípio da matéria. Elementos esses que são despejados pelo astro-rei todos os dias, um para alimentar o espírito, outro para alimentar a matéria. Quando ele toma para si o corpo energético, é o princípio inteligente do universo. O espírito é o espírito. Vocês vão ver nesse princípio material já a transformação dele, tá? No fluido cósmico, ele é transformado ou ele surge do fluido cósmico. Que por sua vez é modificado para o fluido vital, que liga matéria e energia para poder haver esse movimento, para ver essas coisas, e a vida como ela realmente é. Mas isso você vai ver que quando o princípio espiritual toma para si o corpo inteligente, o corpo espiritual, energético, que passa a ser o princípio inteligente e o espírito, tá? Ele começa a ativar o fluido do ambiente para poder animar o corpo físico. Vamos ver se deu para entender. Perguntem, porque se não deu para entender, nós voltaremos, nós vamos conversar hoje até a exaustão para ver se a gente vai entender isso aí, tá? Então, como dizíamos, essa cura
espiritual é a cura através deste éter que já se falava na antiguidade. Do fluido que Kardec falou, das energias que os físicos modernos estão trazendo. E eles falavam da cura prânica, que representa tudo isso que nós estamos falando. Eles também falavam da cura mecânica e da espiritual. O que é que nós falamos? Que nós derramamos sobre o assistido as energias animais, que são as nossas animalizadas, e através de nós as espirituais. Quer dizer, não existe diferença. Quem nasceu primeiro, a gente não vai discutir, porque primeiro estiveram lá na Índia, na China, mas foram se melhorando, as coisas foram se clareando até chegar o momento de Kardec, que a base continua, mas as coisas têm que ser revistas, não é verdade? Então vamos novamente lá na frente e entender que essa sabedoria antiga permanece nos dias de hoje. Eu faço citação sempre no livro de Eclesiastes, que diz que aquilo que é já foi e aquilo que foi será. Portanto, estamos vendo hoje o que já aconteceu ontem, melhorado, porque a tendência é você se melhorar. Observando tudo isso, nós vamos entender que o passe, nós vamos entender que tudo isto acontece porque a alma, sendo ela uma fonte de energia, geradora de energia, ela está sempre trabalhando em si para que essas energias sejam cada vez mais da mais alta voltagem. Você veja nesse outro slide o que acontece. Você vai ver do lado esquerdo um espírito desencarnado. Do seu lado direito você vai ver um espírito encarnado. O espírito, por favor, isso dá uma apontada com o mouse aí. Dá uma apontada com o mouse. Você vê aí, ó. Do lado esquerdo você vê o espírito com o seu perispírito. Do lado direito você vai ver o espírito, o perispírito e o corpo físico. A ação do elemento encarnado no trabalho espiritual está de acordo com a fusão dos perispíritos do encarnado com o desencarnado através o que é o pensamento. Os espíritos disseram um atributo da alma, um atributo do espírito. Seria o fio de ligação a transmitir as energias geradas por ambos os espíritos, o encarnado e o desencarnado, que se unem, logicamente, o desencarnado está complementando as energias do encarnado, para que através do corpo físico e através das extremidades, o encarnado possa atuar sobre o necessitado. Em tudo isto que nós estamos falando, nós estamos querendo dizer que não vejo aonde entra esse tal do sopro. Mesmo porque, eu já citei aqui, mas não custa nada a gente falar uma outra vez, tá? De uma casa onde um espírito se comunicando, rebelde, não atendendo a ninguém, não existia doutrinador, mediador, não existia nada que ele obedecesse. E as horas passando. Quando um dos participantes da reunião, que estava lá no cantinho, pediu para tentar. Eu posso? O coordenador dos trabalhos falou, venha. Toda ajuda agora é pouca. E o elemento chegou perto do médium e falou, como é, meu irmão, tu vais agora ou não? Como o ditado, vai subir ou não vai? O espírito, não, eu vou. E foi embora. Todo mundo ficou pasmo. Passado o tempo, aquele espírito retorna àquela casa, com a mesma rebeldia, e não atendeu a ninguém. Foi que um elemento que participara daquela reunião chegou perto dele e disse, meu irmão, quer dizer que você não quer ir? Se não, se eu vou chamar o companheiro que lhe mandou embora. Ele, o espírito, não, eu vou embora, tenha calma. Aí o cara disse, não, agora nós queremos saber a causa de você não nos atender, e quando nós falamos em chamar aquele companheiro, você foi embora. Aí o espírito, através da médium, falou assim, também com um bafo de boca daquele, o que é que tu queres? Se bem que, nesse livro, o Espírito Miramês recomenda
aquilo que a doutrina, o movimento espírita vem dizendo, que se deve preparar um médium, educá-lo, mostrar a ele a necessidade de uma reforma íntima, aonde ele deva se alimentar com parcimônia. Quando eu falo alimentar, eu estou falando leitura, conversa, procedimento, porque somente assim você vai se ver livre da atuação de espíritos que possam lhe levar a determinados erros. Com essa atitude, você vai levar o elemento à cura. Na palavra esotérica, a gente pode transformar e falar. O prana, ela significa a força da vida. Aí, olha aí, já palavras modernas. A bioenergia. E agora? E é quando falta essa energia no corpo físico que o espírito larga. Não há necessidade, ele não tem como atuar ali, porque não tem. É aquela bateria de um carro que quando ela perde a sua potência, você não consegue nem andar com o carro, né? Então, essa cura prânica, ela vem desde os primórdios dos tempos, sendo praticada. A doutrina dos espíritos, após a codificação, Kardec sendo um dos grandes magnetizadores da época, porque isso é magnetismo puro. É magnetismo puro. Ele então entendeu. Mesmer, ele passou a utilizar o magnetismo, quando ele, junto daqueles malucos que ele curava, tinha dia que ele passava pelo cara, o cara se sentia bem, ele botava a mão em cima, o cara, doutor, ele passou a fazer experimentos com esses elementos e realmente surte o efeito desejado. Vocês que vivem dentro da ciência, os parapsicólogos, os psiquiatras, vocês sabem que realmente funciona. Hoje a USP já sai com um artigo comprovando a eficácia do passe. Então, o toque físico não é necessário no passe. Neste artigo de Miramês, como no livro que mostrei para vocês, há uma recomendação de que a pessoa deve se aproximar pelo menos 30 centímetros da pessoa que vai ser atingida pelo sopro. É aí que eu pergunto, como é que fica a libido do passista? Por mais equilibrado que ele esteja, quando ele vai se encontrar com um assistido que traz consigo as suas companhias, porque quem trabalha nos tratamentos fraternos deve já ter percebido que em determinados passes você sente a energia do assistido em cima de você. Se você não tiver muita segurança, você cai, mas você cai mesmo. Então, a cura prânica, a cura do passe, o sopro, que é essa energia que existe no universo, você absorve com a respiração. Inspira, expira. Quando você joga para dentro, você joga um ar, mesmo com essa poluição toda, mas é um ar limpo, puro. Ele percorre todo o seu órgão e depois joga para fora aquilo que já não lhe serve. Aquele ar já não é um ar puro, já não é um ar puro. Portanto, a gente quando aplica um passe ou quando faz uma prece, Senhor, que as tuas energias, o teu amor, substitua essa energia deletéria por energias novas. É a respiração, é a respiração. Então, quando nós formos aplicar esse dito sopro, nós vamos aplicar o que trazemos dentro do nosso organismo. Por mais perfeito que ele seja, mas nós vamos trazer impurezas. Em contrapartida, como visto no outro slide, quando você mentaliza que você tem a consciência do trabalho a ser realizado, a espiritualidade lhe supre mais com mais energias. Em consequência, de suas mãos vão surgir as cores que formam
as energias do universo, e o assistido vai absorver através do seu perispírito aquilo que realmente é necessário. Essas energias são aplicadas diretamente no corpo energético. Observem nessa figura. Há toque, não há toque. O médium está transmitindo as suas energias. Observe que de suas mãos está fluindo as energias geradas por ele, complementada com as energias espirituais, e está indo diretamente para o campo energético do encarnado, o assistido. Veja que do lado esquerdo você vai ver uma certa protuberância, talvez até algum incômodo que ele estava tendo. Já no lado direito já não existe mais aquele tipo de caroço, uma coisa assim. Porque houve a transformação das energias daquele corpo bioplasmático ou do corpo perispiritual, que está um pouco fora da aura, tá certo? Então vamos novamente analisar por este ângulo e ver que todas as energias que formam a nós, em todas as etapas de nossa vida, existe a porção da energia vital. Ninguém vê, muita gente não tenta, e vê, porque os videntes veem isso aí. Então vem novamente a atitude, porque aquilo que você pensa, disse Jesus, né, quando ele fala com a samaritana, ele diz assim: vá e não pequeis mais nem em pensamento. Por que ele falou aquilo? Porque sabia o mestre que o pensamento é um atributo, ou vamos dizer, é a condução da vibração do espírito, é o veículo, né, que conduz a energia. Ele diz: vai e não pequei mais nem pensamento. Então há uma recomendação para isso. Mas voltando ao problema do Miramês, né, ele fala que esse ar é uma bênção na Terra. Sim, porque sem ele nós não iríamos viver, não haveria vida, e estaríamos com essa energia adensada formando nosso corpo em estado de quê? Estaria toda ela dissipada. Não havia essa combinação. Portanto, é preciso que a gente... Eu vou responder as perguntas que eu estou vendo na tela. Agora, deixa pelo menos fazer um complemento a respeito disso aqui, porque a gente sabe que quando você sabe respirar, aí eu pergunto a todos da sala: nós sabemos respirar? A gente respira porque é obrigado, mas a respiração exige que você jogue o ar não só até o peito, é que ele vá até o diafragma, que ele retorne com calma, com paciência, e a gente não aprende ou não quer aprender. Então o ar estimula, mas estimula muito o organismo a criar as vitaminas necessárias, purifica o sangue, é tanto que quando você corre, você oxigena o seu sangue, e isso aí está dentro dos planos superiores. Os médios nem sempre têm conhecimento disso, porque infelizmente as casas não se preocupam em prepará-los bem. É aquele negócio: eu dou o ponto principal, o resto você, se quiser, vá buscar. Eu ensino todos os pulos, mas o pulo para trás eu não ensino, como se aquilo pertencesse a ele. Como nós sabemos que o Espírito, o Cristo, está no ar e está derramado sobre toda a humanidade, a verdade está no ar. E todo aquele que estiver preparado estará recebendo as informações. Da mesma forma que quando estiver preparado o homem, ele receberá o selo crístico, esse fogo de vida, esse fogo divino, tá? A gente sabe que aquilo que nós estamos pensando, nós estamos atraindo para nós ou estamos emitindo para o nosso próximo. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Essa é a verdade pura e crua. Deixe-me ver agora, para a gente não deixar tanto, que tem outros slides, tá?
Vamos ver aqui um pouco a tela, tá bom? Vamos ver para a gente não ficar por muito tempo. Houve a discordância do Domingos e eu pedi para que ele citasse a discordância, mas se a discordância for o vácuo é vazio. O vazio não existe, ele está sempre cheio. Quando você forma um côncavo, ali naquele meio está cheio de alguma coisa que nós não estamos vendo, tá? O Gilmar fala que vácuo não é o recipiente do fluido. Pode ser, não é, Gilmar? Se nós considerarmos que o vácuo é o recipiente do fluido, nós vamos dizer que não existe vazio. Ele está repleto, não é verdade? Não existe. Mas o Domingos terá a oportunidade de, numa outra aula, numa outra conversação, explicar isso para a gente, o que é o vácuo. Porque hoje está todo mundo falando da energia quântica. Quando você adentrar essa energia quântica, você vai dizer, meu Deus, eu estou falando coisas velhas com palavras novas. O aprendizado adiantou um pouco, encontrou coisas novas e deu o nome. Pronto, mas eu não vejo por onde. Então, a gente vai ver aí, deixa eu ver mais, o Marco chegou, os 4 princípios da alma, isso aí é de Ariovaldo, estou vendo. Não sabe se respirar direito. Balque, meu irmão, que satisfação, meu querido. Um abraço fraterno, um abraço. E vamos retornar conosco, Balque. Um prazer enorme, tá? Então, eu não estou vendo nada que dê participação do grupo. Então, vamos ver. Fala Miramês. Observem que bocas paradas não cura. Gente, a palavra, ela tem o dom de curar ou de matar. Vocês querem entrar mais profundamente nisso? Procura uma sociedade chamada Rosa Cruz. Procura. Estudam o universo. Não tem nada. Ali não tem espiritismo, e tem. Não tem protestantismo, e tem. Não tem catolicismo, e tem. Eles estudam o universo. Quando você chega num estágio, você tem que fazer um juramento, porque ali você já chegou a um patamar que, se você utilizar os seus conhecimentos, agora, eles são cheios de dogmas que não são obrigados os participantes a usar, mas é aquilo. Mas ele chega num estágio que é perigoso até. Aí o cara diz assim, mas eu não acredito nisso. Não acredita. E o grande mal da humanidade é esse, é não acreditar nas coisas. E por não acreditar, está sempre se tropeçando nas pedras do caminho, tá? Então ele fala que isso aí é a cura pelo sopro, porque você mantém a sua boca fechada. Mas não é. Quando você chega diante de um marginal, e inclusive tem uma que havia um tiroteio numa rua, era um marginal perigosíssimo, e a polícia do outro lado trocando tiro, e lá vem uma senhora velhinha passando pelo meio, e o policial, minha senhora, pare, ela assim. Aí o policial deixou de atirar, o marginal do outro lado também. O que é que está acontecendo, meu filho? É um marginal perigoso. Meu filho, me deixe falar com ele. E antes de dizer sim, ela se aproximou. E o bandido lá, não venha não. Ela disse, meu filho, me deixa. Chegou perto dele, aí pegou ele, abraçou. Meu filho, não faz isso. É ruim para você. E o bandido caiu em lágrimas. Eu garanto que ninguém vai tocar em você. Vamos comigo? Sai a mulher abraçada com o bandido. Quando entrega à polícia, com a promessa de que não ia tocá-lo, o policial chega para ele e fala, pô, tu é um cara rebelde, brabo. O que foi que essa... Porque ninguém nunca havia chamado de meu filho. Então, foi um sopro? Foi. Por quê? Porque saiu do órgão dela, saiu dos pulmões esse ar que, sibilando a língua contra os dentes, formou as palavras certas. Foi uma cura. Mas não entender ao pé da letra e começar a fazer a cura pelo sopro, de ter que chegar. Porque imaginem,
senhores, senhoras que estão na sala. Um homem jovem, passista, vou botar aí 40, 45 anos, numa sala entra uma pessoa com um problema qualquer, no seio, por exemplo, nos olhos, e o elemento se aproxima aqui, olhando nos olhos da pessoa. Por mais equilibrado que ele seja, vai haver alguma coisa que vai desequilibrá-lo. Porque o sexo é vida, o sexo chama, não é recomendado. Quem participa dos trabalhos nas casas sabem que a recomendação é para que sequer toque nas pessoas, porque não há necessidade. E vocês estão vendo, já viram isto no desenho anterior que foi feito, nesse daí mesmo, que tem mais slides, tá? Você vê que o elemento não está tocando. A razão dos passes à distância. Mas para isto, há necessidade de que o médium seja bem educado, seja bem trabalhado, que haja uma comunhão de pensamento naquela falange de amigos que estejam fazendo aquilo ali. Aí há uma citação de Miramês, há um livro de André Luiz. Eu conheço esse livro. Eu vou comentar o livro de André depois, porque é interessante isso aí, a atuação do cérebro. Todos nós sabemos que na nossa caixa craniana, tudo isto que vocês estão vendo, esse bordado, são os neurônios. No topo da cabeça, onde está essa setinha da íris, um pouquinho mais para baixo, está o chakra coronário, que é o captador de energia do universo, é a ligação do homem com o mundo dos espíritos. Observem que essas lâmpadas, essas luzinhas que aparecem aí, é justamente a atuação do espírito encarnado no seu campo cerebral para que ele gere as energias necessárias para a atuação dele no mundo físico. Vocês vão ver que descendo pelo pescoço tem uma outra faixa de energia. Essa faixa de energia, pouca gente se liga a isso, e eu já encontrei em obras espíritas, depois que nós levantamos a hipótese e tal. Aí encontrei alguma coisa, mas não como vocês podem ver, como vocês podem pesquisar. Se vocês anotem, pelo amor de Deus. Coloquem aí uma coisa chamada medula espinhal. Coloquem aí para vocês colocarem no Google. Vocês vão ver que ela é mais ou menos assim, com uma cabeça e umas garras, uns tentáculos que tem um nome científico. Essa cabeça dele, ela fica inserida bem próximo da nuca, quase incrustada na base posterior do crânio. Vocês já ouviram falar, muita gente dizer assim, a tua vida está por um fio. Sim, porque existe um pequeno fio ligando esse bulbo da medula ao cérebro. Quando ele se rompe, dá embolia cerebral, acabou-se. Essa medula, ela percorre toda a espinha através das vértebras, por dentro das vértebras. E à medida que ela vai se aproximando, ela vai enlaçando o peito, vai enlaçando tudo. Quando chega no final, ela se abre em dois para irrigar as pernas. Um só desses tentáculos, vamos assim chamar, depois vocês podem ver e corrigir isso, tá? Ele tendo qualquer problema, vai dar problema no órgão que ele irriga. É aí que o passista tem que entender isto. Porque quando ele for aplicar o passe, se ele aplicar única e exclusivamente no chakra coronário, ele está energizando todo o corpo através dos nervos simpáticos, os parasimpáticos, tá? E através da medula, havendo necessidade de um passe localizado por isto ou por aquilo. Às vezes o elemento já está diagnosticado, um problema no fígado, no rim, no coração. Você pode manter uma mão
aplicando as energias no chakra coronário e a outra você de leve aplicando. Mas nesse livro existem passes que faz com que as nossas casas estejam repletas de pessoas, tá? De pessoas que não quer entender. Por quê? Porque ele fala num passe de dispersão, aí você vai para as casas. Me desculpem, mas fica assim. Até é bom que fica abanando a gente para o calor da casa. Quando não é isso, é assim. É tirando e jogando para trás. O quê? O quê? Quando você pega um copo com água, ele está sujo ou tem um cisco. Se você continuar colocando água limpa nele, aquela água suja vai limpar. É o caso do passe da energia. Você está aplicando energias. Ela está sendo expelida pelos poros. Como diz que o espírito agarra o corpo, molécula a molécula, aquela molécula também, como nós suamos por todo o corpo, ela vai liberar as energias. Essa é a razão da gente, eu pelo menos, ser contrário a esse tal de sopro, entendendo que o sopro é nada mais e nada menos do que essa energia do universo a qual nós respiramos, inspiramos e expiramos, transformando ou alimentando os nossos órgãos físicos, que exalando de nós vem servir de alimento para os necessitados dentro do conceito que nós temos de caridade ao próximo. E não, tá entendendo? É partir. Mesmo porque, quando você fala, lendo esse livro, Segurança Mediúnica, ele vai. Aí quando chega lá na frente diz, a mente é um dínamo que atrai e repele. Aí vem, onde as cores despertam, estou lendo, onde as cores despertam a alegria e procura ajudar no restabelecimento do enfermo. Ajuda pelo pensamento? Então, cadê o sopro? Ajuda a levar o teu magnetismo a todo o corpo do irmão. Nunca te esqueça do amor nesse transe de caridade. E chama a atenção para que tenhamos o bom senso. E no meu entendimento, ter bom senso é não aceitar determinadas coisas. Essa recomendação, você pode soprar meio metro, pode aproximar-se mais. Então, eu vou entender que a gente pode beijar, a gente pode apalpar. Então, para mim, isso não é tratamento fraterno dentro de uma casa espírita. Vem da luz, vem da boca do Senhor. Meu Deus, meu Deus. É por isto que muita gente não admite, não aceita. É ateu, graças a Deus. Por quê? Porque os homens, mesmo... Aí vou retornar a um ponto para poder falar a respeito do que André Luiz fala, tá? A gente torna um Deus humano. Como a gente ainda não conseguiu se espiritualizar, a gente humaniza aquele espírito eterno, imortal, aquele espírito superior. Entregar a boca, diz ele. E é aqui, meus irmãos, que André Luiz, num dos seus livros, ele comenta que era preciso que houvesse mais técnicos de sopro nos trabalhos espirituais. O instrutor dele, ele se espanta. Aí o instrutor diz que acontece, que pode, que deve. Aqui é quando há, nessa sala, em outras salas, os elementos que são totalmente contrários às obras de André Luiz. Totalmente. Por exemplo, o livro Nosso Lar é um livro muito questionado, porque esse livro e muitos companheiros nossos falam da sopa, falam de cesta básica, falam de salário, falam não sei o quê. Então Jesus foi um mentiroso, porque quando os apóstolos dizem, Senhor, estão cobrando, César está cobrando o imposto. O que dizes? Dá minha moeda. De quem essas fins de César. Então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É o que a espiritualidade nos chama a atenção. Dai de graça o que de graça recebeste. Você é médico, trabalhe na sua profissão. Você é dentista, trabalhe na sua profissão. Ser espírita é ser religioso. É ser religioso. Se a espiritualidade, nos momentos do seu trabalho, ela te ajuda, te orientando, receba. Agora,
não acresça nada mais por aquilo. Ou dizer, eu não vou fazer mais nenhuma especialização, porque a espiritualidade está perto de mim. Como muitos espíritas dizem, basta ter boa vontade. A espiritualidade faz o resto. Qual nada? Se era para eles fazerem, eles não precisam da gente. Ou nós, como espíritos, não precisamos do corpo físico. Então a única função do nosso corpo físico é fazer com que nós trabalhemos o nosso intelecto, crescendo em moral e conhecendo todos os mistérios do universo, para podermos dominar a energia em todas as suas instâncias. Somente assim nós nos habilitaremos a entrar na herança prometida pelo Senhor, entendeu? Então é preciso ler, observar o que quer dizer aquela sopa, aquilo ali é de acordo com sua ação, você vai receber bônus, entre aspas, vamos dizer assim, confiança. Haja vista que tudo isto está fluidicamente no espaço, está formado de energias sutis, tanto que ninguém vê essas colônias. No entanto, nessas colônias só entram quem se arrependem. Quando lê Nosso Lar, vai encontrar ali espíritos que ficam clamando para entrar e não entram. Kardec, quando pergunta a ele, os espíritos é assim, desde que vocês se entendam, pouco importa as palavras. Se entendam. Então qual é a palavra que a gente pode dizer que o espírito se alimenta? Estudando e entender que a alma pode, manipulando essa energia do universo, transformá-la naquilo que ela quer. E dentro desta dimensão que nós vivemos, que só nos alimentamos de grosserias, ao trabalhar nesses tratamentos fraternos, você mentalizar uma alimentação fluídica, para que ele sinta o seu estômago, entre aspas, porque o espírito não tem estômago, tá? Não tem boca. Se ele assim se apresenta, é para se fazer conhecido, e por aí nós vamos entender. Agora, gente, entender esse sopro, como botar a mão e soprar, pelo amor de Deus. Mas foi Jacó de Melo, pouco me importa. Quem quiser seguir, e siga, mas não serei eu que vá orientar por este campo. E aonde eu chegar, que estiverem fazendo esse tipo de trabalho, eu me afasto, porque eu não vejo isto como trabalho espiritual. Os chineses até hoje fazem, sim, mas eles trocaram toda aquela parafernália por aqueles copos. Eles têm um tipo de copo, uns vidros bem sutis. Ele vai lá, coloca um incenso ali dentro, depois ele no corpo, para poder sugar as energias. Eles têm a técnica deles. E nós temos uma técnica bem mais moderna. Acabou-se, não é? Então veja bem, eu estou vendo na tela, teve compromisso, o Balco aí, os princípios da alma, percebo bem que fico feliz. Eu não estou vendo perguntas, eu não estou vendo nada, e estou vendo aqui o quê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ô Arildo, a gente já abordou esse campo, mas o que é o magnetismo? É uma força energética. Eu posso até fazer uma comparação. Seria o ímã, né, que atrai o ferro, ou que do outro lado repele, né, que você sabe que ele tem esses dois campos opostos. Então, quando o médium ele traz essa força energética, esse médium de efeito físico, ele tem a condição dele chegar perto de determinado elemento com problemas e, aplicando as suas mãos, né, as energias que fluem de si, ele beneficiar. É o que acontece geralmente nos passes. Você doa o seu magnetismo pessoal. E esse magnetismo está de acordo com a sua evolução moral. Olha aí, é de acordo com sua evolução moral, complementada
pelas energias espiritual. Há pouco a Isis colocou um slide aí que mostra isso, entendeu? Então você vai acumulando essas energias de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua evolução moral, de acordo com a sua vontade, e a partir daí você vai resolver com mais propriedade. Veja bem, a princípio, quando se fala de alimentação, a maior alimentação e a melhor alimentação é a alimentação daquilo que você absorve no seu cérebro. É você ter boas leituras, boas conversas, evitar determinadas conversas. E quanto à alimentação propriamente dita, é não estar se alimentando de condimentos fortes. Não seria bom não estar se alimentando de carne. Essa é a alimentação. Não quer dizer com isto que com essa alimentação o elemento vai evitar o passe de sopro. Colocação minha: o passe de sopro, eu, Juarez, não admito. Eu não vejo necessidade de sopro como querem fazer. Sopro quente, sopro frio, sopro, eu não entendo, e eu sou muito curto para entender esse tipo de passe. Quanto ao passe, dizem que o maior médium, o maior passista, o maior professor que passou na Terra foi Jesus. Ele levantava os dedos assim, ó. Ele olhava firmemente, ele pensava e jogava no universo os seus desejos. E, como diz a igreja, os anjos batiam a palma e diziam amém. Quanto ao sopro, novamente eu vou repetir. O que eu, por exemplo, estou fazendo agora? Eu estou soprando para que sejam formadas as palavras direcionadas aos senhores e às senhoras que se encontram na sala. Cada um dos senhores e das senhoras estão captando dentro do conhecimento, dentro daquilo que os senhores entendem, e poderá levá-los ao precipício ou ao caminho correto. Está feita a cura pelo sopro. Está feita a cura pelo sopro. Assim eu entendo. Assim eu entendo. A responsabilidade, meu irmão, dentro do planeta Terra é de todos. Infelizmente, nós temos elementos analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais. São os senhores que estão no mais alto do pódio como diretores, presidentes, analfabetos, não sabem de nada e estão ali sendo manobrados, mas de si nada tem. São médios que não estudam. Eu tenho o espírito A, B ou C que se comunica através de mim. Há uma recomendação para que nos trabalhos de esclarecimento, o esclarecedor não seja um médio de incorporação, como dizem. Mas a gente vê elementos passistas que dizem que quando estão aplicando o passe, o espírito, eles incorporam, entre aspas, porque não existe essa entrada no corpo. Mas existe a comunicação, o espírito se apropria dele. Quando nós sabemos que o papel do médium é doar de si as energias magnéticas, animalizadas, grosseiras. Qual é a função das comunicações desses espíritos nas casas de espírito? Para ouvir a palavra falada na dimensão, que é a que eles entendem, porque eles ainda não sabem captar mente a mente, telepaticamente. Não é verdade? Essa é a verdade, tá? Então veja bem. Então essas recomendações, inclusive, em seguida, ele fala do dom de falar. Ora, o que é a fala? Nós estamos conversando. A fala é algo muito comum e corriqueiro nos seres humanos e que é o fôlego, é o ar que nós expiramos, né? Arildo, e a idade do passista tem alguma influência na transmissão fluídica? Arildo, dizem os espíritos, tá? E que independe de idade. Independe. Por exemplo, atualmente, 67 anos, você não pode mais doar sangue. E o cara gosta de boa saúde. Quando todos nós sabemos que uma doação de sangue
com 24 horas o organismo recupera tudinho. Tem anciões por aí com a saúde perfeita. Então a transmissão fluídica, energética, os passes, eles devem ser aplicados por quem está gozando de boa saúde. E acabou-se. Também não deve se colocar pessoas novas, porque são pessoas que não têm responsabilidade. 10, 12 anos, eu creio que não posso. Mas também sabemos uma outra coisa, que esse passe não está resumido a cada espírito. O que é o passe? Não é uma troca de energia? Vocês já imaginaram quando você encontra com alguém na rua, que você, meu irmão, que você se abraça, você está trocando energias com ele? Quando você vai entender, quando fala do vampirismo, que pouca gente entende quando eu digo que todos nós somos vampiros. Será que aquela lenda da Pensilvânia era a realidade? Ou estava ali demonstrando que existiam pessoas, como ainda hoje existe, que não pode olhar uma planta bonita. Quando olha, no outro dia a planta está seca, ela suga a energia todinha da planta. Quando, na verdade, você tem um grande manancial, que é o universo. Falamos hoje a noite todinha a respeito disso. E você pode captar essas energias no universo. Hermenegildo, ele está numa dúvida. Onde ele encontra na codificação essa questão de passe por sopro? Hermenegildo, que essa dúvida saia agora. Eu gostaria, inclusive, que todos os senhores e as senhoras que estão na sala me mostrassem na codificação aonde se encontra a questão passe na codificação. Você vai encontrar na codificação citação do magnetismo. É aí que eu lhe digo, a gente tem que mergulhar profundamente e entender que o magnetismo é uma forma energética oriunda do corpo físico, né? É uma energia que o próprio espírito modifica, transforma e que pode ser doada. Simples assim, não é, Hermenegildo? Não é simples? Aí vem as interpretações variadas que faz com que eu vá lá e escreva um livro. Esses livros geralmente são pautados em cima de outros, porque nesse livro Passe, Jacó fala de um dos livros de André Luiz, onde o instrutor diz, bom seria que houvesse mais técnicos de sopro. Técnicos de sopro? Aí o instrutor, sim, porque você aí mostra que Deus sopra. Então, para dentro do meu entendimento, salvo o melhor juízo dos senhores, ele tem boca, tem pulmão, para poder inspirar e expirar. Agora, sabemos, como foi mostrado na tela, deste fluido cósmico que forma todo o universo, dessa energia que forma o universo, na qual vivemos mergulhados, como princípios inteligentes do universo, estamos modificando-a dentro de um conceito de conhecimento e moralidade para servir-nos. E isso nós vamos ver quando adentrarmos determinados ambientes pesados pela geração de energias inúteis, vamos dizer. Você que tem uma sensibilidade, você não vai se sentir bem. Em contrapartida, você vai chegar num lugar, mesmo virtual, que você diz assim, gostei. Não tem mais perguntas, então vamos encerrar o nosso trabalho, né? Esperando ter correspondido à expectativa. Na próxima quinta-feira, nós vamos estar estudando obras póstumas, que estamos, inclusive, matando alguns temas, porque eles são tão... Esse que vem após, de segurança mediúnica, quando ele fala o dom da fala, é praticamente isso. A tal inclusive da pergunta, da cura pelo sopro, porque a palavra cria e destrói, não é? Não é verdade? O Latino perguntou alguma coisa, Rosângela? É tanto que eu não estou vendo a pergunta dele. Bom, vamos encerrar o trabalho? Sim ou não? Tela. Então, agradeço a Deus, primeiramente, agradeço a contribuição de todos os senhores, todas as senhoras. Sintam-se abraçados fraternalmente da Rosângela a Soledad. Vamos corresponder ao chamado de Jesus, que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e até a próxima.